Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial sobre Kahoot. Neste vídeo eu vou mostrar como criar um login, como criar Kahoot, como encontrar Kahoot de outras pessoas e como usar o Kahoot como avaliação. Imagina só, um game avaliação? Então vamos lá? Olha só. Então, eu vou digitar aqui Kahoot. Então digite com dois Os e dá Enter. Vocês vão encontrar, o Google vai encontrar algumas coisas sobre Kahoot aqui, o primeiro e o segundo. O primeiro, o ponto .it, é para quando os alunos forem entrar, tá? Ou você participar como aluno também, né? E o ponto .com, você vai entrar como professor. Sempre que quiser fazer um Kahoot, construir um Kahoot, um game, você tem que entrar no ponto .com, tá? Então vamos lá. Clica aqui. Vamos então criar um login. Vou clicar em Sign Up. Todo o site ele é em inglês. Então, como é que eu faço para transformar isso aqui em português, né, para eu poder ler? Já que se eu não entendo muito bem de inglês. Então, basta apertar o botão direito do mouse em uma parte vazia do site, tá? E vai clicar em traduzir para o português. Pronto, traduziu. Pode fechar aqui. Vou me inscrever. Sign Up. Vou me inscrever. E agora eu vou me inscrever como professor, estudante, pessoal ou profissional. Então, vou escrever como professor. Está vendo que aqui não deu? Então, vou colocar, traduzir para o português novamente. Vou escolher aqui que eu sou professor de escola, tá? Escola ou curso superior, tanto faz. Vou colocar o e-mail. Eu fiz um e-mail aqui, justamente para poder usar o Kahoot. O Jefferson Professor, @gmail.com. Vou criar uma senha, criar a senha e clicar em inscrever. Se você quiser clicar em desejo receber informações e ofertas, pode desmarcar isso aqui também, tá? Então vamos me inscrever. Ele vai te oferecer para você ter uma conta paga, mas com o básico dá para fazer muita coisa legal com os seus alunos, tá? Então desça até o final da página, vai clicar aqui, continue for free. Então vou continuar de graça. Nesse momento, você pode colocar o seu nome, tá? E o nome de usuário. Por que disso? Pode ser que algum colega seu pesquise por Kahoots seus. E lá na pesquisa, basta digitar o seu nome. Então, aqui eu vou colocar o meu nome mesmo. O Jefferson Tavares. Eu sou o único planeta Terra com esse nome. Não tem problema. Vou colocar aqui só o Jefferson. Apesar do meu e-mail estar o Jefferson Professor, vou colocar só o Jefferson, tá? Pode colocar qual é o país. Isso é interessante na hora da pesquisa também. Se você quiser, pode colocar também o nome da escola que trabalha. Como eu trabalho em várias escolas, né, eu não vou colocar o nome de uma específica. Vou continuar, salvar e continuar. Esse nome já está sendo usado, o Jefferson. Eu estou usando como professor, tá? Então, vou colocar, deixar o Jefferson Professor. Ok. Aqui te dá um tutorial de como transformar o seu Kahoot, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, de novo, vou traduzir para o português. Então, vamos lá. Eu vou aqui, eu vou criar um Kahoot, tá? Eu vou clicar aqui, criar. Vou criar um Kahoot. Então, aqui é a página inicial para você criar o seu Kahoot, tá? Primeiro, vamos colocar um título. Vou clicar aqui em Settings e vou dar um título para a minha página. Vou colocar aqui equações de primeiro grau. Então, qual a descrição? Essa descrição é interessante se você colocar, fica mais fácil para quem for buscar Kahoots prontos, encontre o seu, tá? Nessa busca. Então, vou colocar aqui, equações de primeiro grau
para alunos do, sei lá, oitavo ano. Tá ok? Vamos colocar uma imagem aqui, ó. Vamos trocar aqui. A gente pode pegar uma imagem do arquivo, né, da livraria do Kahoot, tá? Da biblioteca do Kahoot. Lembrando que a maioria das imagens que aparecem aqui são para contas pagas. Então, por exemplo, eu quero uma imagem de equações. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou pesquisar em inglês. Então, se tem essa coroinha, quer dizer que são de contas pagas, tá? Para a conta paga do Kahoot, você vai ter acesso a essas imagens. Tudo bem? Então, como eu não quero trocar minha conta, vou cancelar. Eu vou fazer um upload da imagem. Vou subir uma imagem do meu arquivo aqui, ó, da minha pasta de imagens. Então, eu vou procurar aqui, ó, desktop, imagens. Vou colocar aqui da minha sigla do meu... como se fosse uma logomarca minha, né? Professor Jefferson Tavares Sampaio. Putz. Então, coloquei. Aqui você pode organizar o tamanho da imagem, né? Colocar, diminuir ou aumentar o tamanho da imagem. Tudo bem? Vou salvar aqui. Você pode colocar detalhes na imagem. Isso é interessante que pessoas cegas, elas usam aplicativos que lêem a imagem. E quando você descreve isso, aparece aqui, tá? Então, vou fechar. Continuando. Então, eu posso trocar aqui a linguagem para português, por exemplo, se não tiver, tá? Vou deixar salvo em meus Kahoots, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, done. Vamos para frente. Então, vamos lá. Nossa primeira questão. Você pode ir lá, onde tem guardada, né, a lista de questões que você quer cobrar dos alunos, tá? E colocar aqui. Ou você pode digitar aqui dentro. Lembrando que a quantidade de dígitos, né, a quantidade de caracteres que você vai usar, inclusive com espaço, são 120 caracteres. Tá aqui, ó, 120 caracteres. E aqui, ó, por exemplo, um número que, somado à sua metade, é igual a 20. Vamos lá. Colocar ponto final, tá? Aqui você pode adicionar, colocar subscrito, né, por baixo, ou colocar expoente. Ou você pode adicionar também letras, caracteres especiais, ou pode colocar outros caracteres aqui, ó. Pode colocar um caractere matemático, sinal de maior, de igual, maior que. Pode colocar letras gregas aqui. E tem outros caracteres. Tudo bem? Então, fechando. Aqui, ó, você pode determinar quanto tempo terá o seu Kahoot. Né? Essa pergunta. Em quanto tempo você acha que o aluno conseguirá responder esta pergunta? Então, se depende de um tempo maior, você pode colocar até 4 minutos para responder. Ou se a pergunta for bem simples, bem tranquila de resolver, você pode colocar de 5, 10, 20, 30, 60 segundos, 90 segundos, enfim. Então, de 5 a 240 segundos. Tudo bem? E você pode avaliar aquela questão. Essa questão pode valer nenhum ponto, né? Não precisa valer nenhum ponto. 1000 pontos é o que eu mais deixo, né? Eu deixo tudo igual. Ou 2000 pontos. Seria aquela questão bônus, né? Acertou, a pessoa pode até pular do último colocado para primeiro, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar aqui em 1000. Tudo bem? As questões. Não tem como você mudar, a não ser que você tenha uma conta paga. Então vou colocar single, select. E aqui é o seguinte, você pode colocar uma imagem na sua pergunta. Por exemplo, você está trabalhando com geografia e quer colocar um mapa, ou um pedaço do mapa. Por exemplo, vou colocar o mapa do estado de Goiás e vou perguntar de que se trata aquele mapa. É do estado de Goiás, do Amazonas, do Amapá, de São Paulo? E aí aqui dentro das perguntas você coloca. Tá? Eu vou fazer um desse aqui. Então, aqui eu vou colocar as possíveis respostas. Tudo bem?
Então, a primeira resposta, sei lá, vou colocar aqui é 20 mesmo. Segunda resposta, vou colocar a resposta correta, que é 20 terços. Vou colocar assim, tá? Eu posso escrever aqui em formato matemático também. Suponhamos que eu quero escrever uma raiz. A resposta seja uma raiz quadrada. Então, vou colocar, sei lá, que eu só estou colocando para explicar, tá, gente? Suponhamos que seja a raiz quadrada de 30. E aqui eu vou colocar o gabarito, 20 terços. 20 terços, tá? Pode acontecer também, se eu quiser escrever assim, ó, 2 elevado a 5, tá? Pode fazer também, ó. Tem um expoente, tem subscrito. Tem também aqui, ó, eu posso fazer com que o meu texto fique negrito ou itálico. Então, ó, nesse aqui, por exemplo, o número, eu posso colocar itálico, somado à sua metade. Então, vou colocar itálico também para ficar grifado para os alunos. Ou eu vou colocar um número tanto itálico como negrito. Ó. Vou negritar aqui. Ó. Vou colocar negrito, bold. Né? Então, você pode fazer isso também com seu Kahoot. Tá? Então, aqui eu vou colocar, sei lá, vou colocar outro valor aqui, que não vou colocar 40. E eu vou marcar qual que é a resposta correta. Lembrando que as suas respostas, as alternativas, você tem até 75 caracteres para poder digitar. Então, ó, vou colocar o 20 de novo, ó, 74 caracteres, já gastei um. Então, vou colocar o meu 20. Então, você tem mais 73 caracteres para colocar nas alternativas. Então, são 75 caracteres que você pode usar para as alternativas. Você precisa usar as 4? Não precisa. Você pode fazer uma questão de sim ou não, verdadeiro ou falso, ou apenas 2 alternativas, tá? Eu gosto de usar geralmente as 4, tá? Ou 2 ou 4 alternativas. Ok. Agora é o seguinte, eu posso duplicar esse meu Kahoot, tá? Essa pergunta que eu acabei de criar. Suponhamos que ela ficou muito boa, eu queira usar o texto ou as alternativas em outra pergunta, tá? Ou só editar uma parte do Kahoot para poder utilizar. Então, eu posso clicar em duplicar. Ou eu posso adicionar uma questão em branco. Então, vou colocar aqui um novo quiz, ou verdadeiro ou falso. O quiz vai me dar a opção de até 4 alternativas, e o meu verdadeiro ou falso até 2 alternativas. Os demais é para contas pagas. Tá? Então, eu posso colocar aqui um novo quiz. Então, vai aparecer um em branco. Ou eu poderia pegar questões do banco de questões do Kahoot. Então, lembra que eu falei que o seu Kahoot pode ser procurado? Então, vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui equações. Vou digitar equações, ver o que aparece. Então, aqui, ó, eu tenho vou pegar esse daqui e vou adicionar. Tá? Eu gostei desse aqui, fala de sistema de equações. Vou colocar... Vou pegar um outro aqui. Vou pegar essa daqui. Ok, vou fechar. Tá? Então, eu peguei 2 questões. Eu tenho uma em branco. Suponhamos que eu não queira ela, né? Não quero construir um novo em branco. Então, eu vou vir aqui, ó, e deletar. Pode deletar ela. Tá? E aí, as questões que eu peguei. Vamos analisar ela. Lembra que eu falei que a gente pode usar imagem? Pode inserir uma imagem. Ó. O professor, como aqui a gente não tem condições de desenhar um sistema de equação, o professor que criou esse Kahoot, ele usou uma imagem de um sistema de equações. Olha só aqui, tá? Então ele pegou, e essa Kahoot dele tem 60 minutos, vale 1000 pontos. Ele colocou as alternativas, possível e determinado, possível e indeterminado, impossível, e ele não colocou um terceiro, né? Porque são exatamente essas 3 opções que eu tenho para um sistema de equação. Tudo bem? Só que, lembra que meu Kahoot é para o 8º ano? Suponhamos que eu não tenha ensinado ainda sistema de equação. E eu não quero mais esse. Eu vou lá e deleto. Mas não, eu quero esse aqui porque eu ensinei. Né? Acabou que eu posso usar como revisão. Então eu vou usar ele. Então eu vou usar ele. Ok? Vamos ver o próximo. Quais as equações abaixo são completas? Então lá nas alternativas eu vou ver. Lembrando que, como eu estou trabalhando com o 8º ano, então essa daqui eu não posso usar. Porque é uma equação de 2º grau. Seria para alunos do 9º. Tá? Mas, por efeito de exemplo, eu vou deixar também. E aqui o professor colocou que são 30 segundos e vale 1000 pontos.
Pronto, você construiu o Kahoot. Ou você pode também continuar e colocar a quantidade de questões que quiser. E aí você pode verificar o seguinte. Lembra lá que a primeira eu coloquei 4 minutos, a segunda terá 1 minuto, a terceira terá 30 segundos, e assim você vai fazendo a contagem. Verifique se o tempo para responder o Kahoot, passar de Kahoot para Kahoot e fazer todas as interações com os alunos é o suficiente para você na sua aula, tá? Então, para não extrapolar tanto a aula e não ficar faltando, ficar aquela coisa frustrada, você tem que terminar o Kahoot sem ter terminado todas as questões, tá? Então, vai maneirando aí a quantidade, você vai aprendendo com o tempo, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar done, ou seja, feito. Pronto, fiz. E agora, esse meu Kahoot vai aparecer aqui, ó, em meus Kahoots, tá? Eu vou ver todos os Kahoots, vou clicar aqui. Em ver todos os Kahoots, e aqui está o meu Kahoot, equações de primeiro grau. Tudo bem? Bom, feito o seu primeiro Kahoot, vamos fazer o seguinte. Agora vamos ver como é que funciona para o aluno. Então, o aluno tem que ver a sua tela. Se você está à distância, você vai lá no Google Meet, ou no Zoom, ou o software que você estiver usando aí para dar a sua aula, e vai compartilhar a sua tela. O aluno tem que ver a sua tela. E na tela dele, ele vai fazer o seguinte. Tá? Vou abrir uma outra aba aqui. Deixa eu tirar. Vou fazer o seguinte. Vou colocar ele para cá. Vou dividir essa tela. Tá? Dividir aqui. Então, eu vou colocar aqui em começar. Então, vou começar uma aula. O aluno vai ter que entrar em kahoot.it. Então, digita lá, kahoot.it. Tá? Você coloca aqui o modo clássico. E vai aparecer aqui, ó, qual é o PIN da sua aula. Tá? Aqui tem uma musiquinha. Vai aparecer umas musiquinhas. Se você quiser trocar, ó, pode trocar o tipo dessas musiquinhas. E aí eu deixo a seu gosto aí, escolher qual que deve ser. Eu, por exemplo, eu quero tirar aqui para nossa aula, tá? Para não atrapalhar. Você pode maximizar o seu template aqui, né? A tela que você vê. Tá? Vou colocar de jeito. Vou pegar, então, eu vou divulgar esse PIN lá no chat, né? Que eu estou usando, do software que eu estiver usando, né? Para dar aula. Vou pegar esse PIN e vou divulgar. Então, aqui eu tenho um PIN. Vou dar Enter. Então, eu já estou como aluno, né? Esse lado direito aqui é aluno. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Jefferson 1. Tá? Vou colocar OK. Já vai aparecer lá, o Jefferson 1. Suponhamos que um aluno fez graça e colocou algum nome, né, algum palavrão. Você pode vir aqui e simplesmente clicar e deletar ele. Tá? E aparece para ele, ó, você foi deletado. Olha, kicked. Então eu vou ir de novo, vou colocar o PIN. E você fala, ó, põe um nome decente. Então eu vou colocar aqui o nome, o Jefferson. Se você estiver avaliando, é interessante que o aluno coloque o nome dele. Tá? Se tiver alunos com nomes iguais, coloque o nome e sobrenome. Tá? Vai ser interessante. Então vou colocar aqui o Jefferson. Vou colocar o Jefferson 1, como é um teste. Colocar OK. Vou entrar. O Jefferson 1 não deu porque eu cliquei. Então, vou colocar o Jefferson 2. Ele não vai deixar. Lembra lá do palavrão? Se colocar algum palavrão, não vai deixar colocar de novo. Então, para o aluno, vai aparecer isso aqui, no celular do aluno. Nunca vai aparecer a pergunta no celular do aluno, tá? Não vai aparecer. Então, para o aluno vai aparecer isso aqui, ó. Você está dentro. Veja seu nome lá na tela do professor. Tá lá. Não tá lá. Então, OK. Vamos colocar um aluno 2 aqui, só para a gente testar com 2 alunos. Na verdade, tem muito mais, né? Então, vou pegar o PIN, vou colocar, é o aluno 2, né? Vou escrever aqui o Jefferson 3. OK. Pronto, você está dentro, olhe lá na tela do professor. Então, tá aqui, ó. O aluno 2 e 3 está na tela. E vou dar Start. Então, o aluno sempre terá que ver a tela do seu
sua apresentação. Porque é lá que aparece a pergunta. Então, a pergunta aparece aqui no início, tem um tempo, e depois essa pergunta passa lá para cima. Passou lá para cima, tá? Como aqui tem 4 minutos, então vai dar tempo para ele pegar o caderno e resolver. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu estou como aluno, o Jefferson 3. Suponhamos que eu vou lá e jogo no bicho. Vou jogar aqui, vou falar que deu 40. O aluno 1 ainda está resolvendo. Né? Ainda está resolvendo, vai e marca correta. Pronto. Quando todos os alunos terminar e o tempo ainda estiver rodando, a questão para. E se acabar o tempo e algum não responder, perdeu a vez. Tá? Então, ó, next, vai aparecer a pontuação do aluno. No caso, o aluno 2 acertou, o aluno 3 errou. Tá? E aqui, ó, quanto mais rápido responder, mais ponto também tem. Respondeu certo, respondeu rápido, mais ponto tem. Tudo bem? Boa! Eu quero fazer o próximo. O sistema de equações é... E aqui eles vão marcar o seguinte. Que tem solução. Aliás, ambos vão colocar que tem solução, tá? Vou colocar assim, ó. Esse aqui é vermelho, esse aqui é vermelho. Ambos colocou o que é correto. Vou escrever. Então, ó, o 3 ganhou, acertou, mas o 2 acertou. Essa posição aqui pode variar também. E aparece também para o aluno qual é a pontuação dele. Tá? Então, aqui ele está no pódio. Ou seja, está entre... Como só tem 2, né? Aparece qual a posição dele. Então, aqui, ó, o aluno 2 está no pódio, ou seja, ele está entre o primeiro, segundo e terceiro. Novamente, aqui eu só estou com 2 alunos. Se tiver mais alunos, vai aparecer qual a posição no celular dele, qual a posição que ele está. Se tiver 20 alunos e estiver em 20º, vai aparecer que ele está em 20º. Tá? Boa. Vamos supor que acabou o tempo da minha aula. Né? Você sabe que tem mais questões aqui. Só que o tempo acabou. E o que eu faço? Eu venho aqui, ó, End Quiz. Então, eu vou terminar o quiz. Pronto, vai aparecer lá as posições. Tudo bem? E aqui, ó, no final de tudo, aparece, ó, o Jefferson 2 ficou em primeiro e o Jefferson 3 ficou em segundo. Quanto mais alunos tiver, vai aparecer a posição dele. Quarto, quinto, sexto e assim vai. Beleza? Tudo bem? Vamos voltar, então, lá para o Kahoot. Então, terminou. Posso fechar. Você pode pedir um feedback se os alunos gostaram do Kahoot, né? Pode colocar a estrelinha lá, colocar o joinha, tá? Então, vou fechar aqui. Agora é o seguinte, como transformar isso em avaliação? Olha só a sacada aqui, ó. Você vai vir no Reports, tá? Vou colocar em português aqui, ó. Vou colocar aqui em Relatórios. Relatórios. Eu vou continuar aqui para ver meus relatórios. Vai aparecer todos os Kahoots que você já ministrou. Tá? Aqui aparece qual foi a data, qual foi o tipo do jogo que você fez. Você pode renomear, pode abrir. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o download dele. Se tiver mais de um, né, eu posso selecionar tudo e mandar fazer o download. Então, como eu só tenho um, vou vir aqui. Ou eu posso escolher só o que eu quero também. Vou em download. Vou fazer o download dele. E saca só. Ele vai fazer um download, uma planilha Excel. Olha que lindo, tá? Vou salvar lá no meu espaço onde eu tenho meus Kahoots, tá? Vou deixar aqui, ó. Ou no espaço onde você coloca as notas dos alunos, né? Que você faz de anota. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Abrir o Excel. Vou habilitar a edição. E olha aqui, ó. Nesta aba, Final Scores, né? Score final. Eu posso vir aqui, ó, e você entender um pouquinho só de Excel, você pode fazer o seguinte, ó. Lembra que teve aquele aluno que ganhou, né? Se ele for o primeiro aqui, ó, apareceu aqui, ó, o ranking, você pode dar uma nota para ele porque está no primeiro do ranking. Um bônus, uma nota bônus. Mas você pode fazer o seguinte. Como é que você vai fazer? Suponhamos que você fez um Kahoot com 10 questões. Cada uma vale um ponto. Então você vai colocar o seguinte. Vou colocar igual. No meu caso aqui, como foram 2 questões, vou colocar assim, ó. Que é esta célula
vezes 5, ou seja, se ele acertou 2, vai tirar 10, se acertou 1, vai tirar 5 e assim vai. Tá? Então, vou colocar aqui vezes 5 e dá Enter. Então, esse aluno tirou 10. E a mesma coisa para o de baixo. Então, o outro tirou 5. Prontinho. Fiz toda a avaliação e ainda atribuí nota. Tá? E agora, vamos procurar Kahoots. Tá? Então, vou vir aqui em Discovery Kahoot, e vou procurar ou pelo nome do professor que eu conheço, tá? Se não for um nome muito comum, né? Pode aparecer aqui João da Silva, vai aparecer bastante. Ana Maria, vai aparecer bastante Ana Marias aqui, né? Ana Clara, né? Então eu vou colocar um nome que lhe é muito, mas muito não existe, o Jefferson, tá? E adivinhe, vai aparecer todos os Kahoots que o Jefferson já construiu. Então aqui estão todos eles. Se te fosse um nome de uma pessoa, de um nome mais comum, por exemplo aqui, Fernando, vou dar Enter, vai aparecer todos os Kahoots que é atribuído a esse nome. Só que eu não sei se é um Fernando aqui do Brasil, se é um Fernando da Europa, né? Pode ser que tenha Fernandos. Ou pode ser Fernando, uma coisa sobre Fernando Pessoa, né? Então, ó, tudo que aparece aqui é sobre Fernando, no caso aqui, Fernando Pessoa, Fernando Botero. Quem é da linguagens aí, ó, história, né? Enfim, é isso. Obrigado pela paciência. Até a próxima.